Capítulo 16. Observe o mês de Abibe e celebre a Páscoa para Jeová seu Deus, pois foi numa noite do mês de Abibe que Jeová seu Deus o tirou do Egito. Das suas ovelhas e das suas cabras e dos seus bois, você deve oferecer o sacrifício da Páscoa a Jeová seu Deus, no lugar que Jeová escolher para ali fazer residir seu nome. Junto com o sacrifício, não coma nada que tenha fermento. Por 7 dias, você deve comer pães sem fermento, o pão da tribulação, porque você saiu da terra do Egito às pressas. Faça isso para se lembrar por toda a sua vida do dia em que você saiu da terra do Egito. Por 7 dias, nenhum fermento deve ser encontrado com você em todo o seu território. E da carne que você sacrificará ao anoitecer do primeiro dia, não deve sobrar nada da noite para a manhã seguinte. Não lhe será permitido oferecer o sacrifício da Páscoa em nenhuma das cidades que Jeová seu Deus lhe dá, mas somente no lugar que Jeová seu Deus escolher para ali fazer residir seu nome. Você deve oferecer o sacrifício da Páscoa ao anoitecer, assim que se puser o sol, na data da sua saída do Egito. Você deve cozinhar o sacrifício e comê-lo no lugar que Jeová seu Deus escolher, e de manhã você pode voltar para a sua tenda. Por 6 dias, você deve comer pães sem fermento, e no 7º dia haverá uma assembleia solene para Jeová seu Deus. Não faça nenhum trabalho. Você deve contar 7 semanas. Deve iniciar a contagem das 7 semanas quando começar a passar a foice nas plantações de cereais. Então você deve celebrar a festividade das semanas para Jeová seu Deus, trazendo a oferta voluntária da sua mão, que será dada conforme Jeová seu Deus o tiver abençoado. E no lugar que Jeová seu Deus escolher para ali fazer residir seu nome, você deve se alegrar perante Jeová seu Deus. Você, seu filho, sua filha, seu escravo, sua escrava, o levita que está dentro das suas cidades, o residente estrangeiro, o órfão e a viúva que estão no seu meio. Lembre-se de que você se tornou escravo no Egito e obedeça a estes decretos e cumpra-os. Você deve celebrar a festividade das barracas por 7 dias, quando recolher os produtos da sua eira e do seu lagar de azeite e vinho. Alegre-se durante a sua festividade. Você, seu filho, sua filha, seu escravo, sua escrava, o levita, o residente estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro das suas cidades. Por 7 dias, você celebrará a festividade para Jeová seu Deus no lugar que Jeová escolher, pois Jeová seu Deus abençoará todas as suas colheitas e tudo o que você fizer, e você ficará cheio de alegria. Todos os homens devem comparecer perante Jeová seu Deus no lugar que ele escolher, 3 vezes por ano. Na festividade dos pães sem fermento, na festividade das semanas e na festividade das barracas. E nenhum deles deve comparecer perante Jeová de mãos vazias. A dádiva que cada um trouxer deve ser proporcional à bênção que Jeová seu Deus lhe tiver dado. Você deve designar juízes e oficiais para cada tribo em todas as cidades que Jeová seu Deus lhe dá, e eles devem julgar o povo com julgamento justo. Você não deve perverter a justiça, nem mostrar parcialidade, nem aceitar suborno, pois o suborno cega os olhos do sábio e perverte as palavras do justo. A justiça, sim, a justiça é o que você deve buscar, para que continue vivo e tome posse da terra que Jeová seu Deus lhe dá. Você não deve plantar nenhum tipo de árvore para servir como poste sagrado perto do altar que você fará para Jeová seu Deus. Nem deve erigir para você uma coluna sagrada, algo que Jeová seu Deus odeia. Capítulo 17. Não sacrifique a Jeová seu Deus
um touro ou uma ovelha que tenha um defeito ou alguma imperfeição, pois isso seria detestável para Jeová seu Deus. Suponhamos que em seu meio, em uma das cidades que Jeová seu Deus lhe dá, seja encontrado um homem ou uma mulher fazendo o que é mal aos olhos de Jeová seu Deus e violando o seu pacto. E essa pessoa se desencaminhe, adore outros deuses e se curve diante deles, ou diante do sol, da lua ou de todo o exército dos céus, algo que não ordenei. Quando isso lhe for relatado, ou você ficar sabendo disso, você deve investigar cuidadosamente o assunto. Se for confirmado que essa coisa detestável foi feita em Israel, você deve levar para fora, aos portões da cidade, o homem ou a mulher que fez essa coisa má, e o homem ou a mulher deve ser apedrejado até a morte. A pessoa só deve ser morta com base no depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Não deve ser morta com base no depoimento de apenas uma testemunha. A mão das testemunhas deve ser a primeira a vir contra ela para matá-la, e depois a mão de todo o povo. Você deve eliminar o mal do seu meio. Se em uma das suas cidades surgir um caso difícil demais para você julgar, um caso que envolva derramamento de sangue, ou uma ação judicial, ou um ato de violência, ou outra questão qualquer, então você deve ir ao lugar que Jeová seu Deus escolher. Dirija-se aos sacerdotes levíticos e ao juiz que estiver servindo naqueles dias, e apresente a sua questão, e eles lhe darão a decisão. Então você deve agir de acordo com a decisão que lhe derem no lugar que Jeová escolher. Tenha o cuidado de seguir todas as instruções que eles derem. Você deve agir de acordo com a lei que lhe mostrarem e a decisão que lhe comunicarem. Não se desvie da decisão que lhe derem, nem para a direita nem para a esquerda. O homem que agir presunçosamente, não escutando nem o juiz nem o sacerdote que estiver servindo a Jeová seu Deus, deve morrer. Elimine o mal de Israel. Então todo o povo ouvirá a respeito disso e ficará com medo, e não mais agirão presunçosamente. Quando você entrar na terra que Jeová seu Deus lhe dá, e tiver tomado posse dela, e estiver morando nela, e disser: quero designar sobre mim um rei, assim como todas as nações ao meu redor. Então você deve sem falta designar o rei que Jeová seu Deus escolher. O rei que você designar deve ser um dos seus irmãos. Você está proibido de designar sobre você um estrangeiro, alguém que não seja seu irmão. Mas o rei não deve adquirir muitos cavalos para si, nem fazer o povo voltar ao Egito para obter mais cavalos, pois Jeová disse a vocês: nunca mais voltem por este caminho. Ele também não deve tomar para si muitas esposas, para que seu coração não se desvie, nem deve adquirir para si grandes quantidades de prata e ouro. Quando se sentar no trono do seu reino, ele escreverá para si, num livro, uma cópia desta lei, tirada da que é guardada pelos sacerdotes levíticos. Ela deve ficar com ele, e ele a lerá todos os dias da sua vida, a fim de aprender a temer a Jeová seu Deus e obedecer a todas as palavras desta lei e estes decretos, cumprindo-os. Assim, seu coração não se enaltecerá acima dos seus irmãos, e ele não se desviará do mandamento, nem para a direita nem para a esquerda, para que possa permanecer por muito tempo no seu reino, ele e os seus filhos no meio de Israel. Capítulo 18. Nem os sacerdotes levíticos, nem mesmo a inteira tribo de Levi, terão porção ou herança com Israel. Eles comerão das ofertas feitas por fogo a Jeová, que são a herança dele. De modo que não devem ter nenhuma herança no meio dos seus irmãos. Jeová é a sua herança, assim como lhes disse. Isto é o que os sacerdotes terão o direito de receber do povo, de quem fizer um sacrifício, quer um touro, quer uma ovelha.
A espádua, as mandíbulas e o bucho devem ser dados ao sacerdote. Você deve lhe dar as primícias dos seus cereais, do seu vinho novo e do seu azeite, e a primeira lã tosquiada do seu rebanho. Jeová seu Deus escolheu a ele e a seus filhos dentre todas as suas tribos para servir em nome de Jeová para sempre. Mas se um levita sair de uma das cidades de Israel, onde estava morando, e ele quiser ir ao lugar que Jeová escolher, poderá servir ali em nome de Jeová seu Deus, assim como todos os seus irmãos, os levitas, que estiverem ali perante Jeová. Ele receberá uma porção de alimento igual a deles, além do que receber com a venda dos bens dos seus antepassados. Quando você tiver entrado na terra que Jeová seu Deus lhe dá, não aprenda a imitar as práticas detestáveis destas nações. Não se deve encontrar em seu meio alguém que queime seu filho ou sua filha no fogo, ou que use de adivinhação, ou que pratique magia, ou que procure presságios ou um feiticeiro, ou alguém que prenda outros com encantamento, ou que consulte quem invoca espíritos, ou um adivinho, ou alguém que consulte os mortos. Pois quem faz essas coisas é detestável para Jeová, e é por causa dessas práticas detestáveis que Jeová, seu Deus, expulsa estas nações de diante de você. Você deve se mostrar irrepreensível perante Jeová, seu Deus. Pois estas nações que você vai expulsar escutam os que praticam magia e adivinhação. Mas Jeová, seu Deus, não lhe permitiu fazer nada disso. Jeová, seu Deus, fará surgir para você, dentre os seus irmãos, um profeta semelhante a mim. Vocês devem escutá-lo. Pois foi isso que você pediu a Jeová, seu Deus, em Horebe, no dia em que a assembleia estava reunida, quando você disse: que eu não ouça mais a voz de Jeová, meu Deus, nem veja mais este grande fogo, para que eu não morra. Então Jeová me disse: o que eles disseram é bom. Eu farei surgir para eles, dentre os seus irmãos, um profeta semelhante a você, e porei as minhas palavras na boca dele, e ele lhes falará tudo o que eu mandar. De fato, exigirei uma prestação de contas do homem que não escutar as minhas palavras que ele falar em meu nome. Se um profeta presunçosamente falar em meu nome alguma palavra que eu não lhe mandei falar, ou falar em nome de outros deuses, esse profeta deverá morrer. Mas talvez você diga no seu coração: como saberemos que Jeová não falou essa palavra? Quando o profeta falar em nome de Jeová, e o que ele disser não acontecer nem se cumprir, então Jeová não falou aquela palavra. O profeta a falou presunçosamente. Você não deve ficar com medo dele.